temas que a sua palavra nos traz. Eu quero pedir ao Senhor, Pai, que de uma forma serena e que de uma forma suave, o Senhor se manifeste aqui no nosso meio, trazendo para nós os seus ensinamentos, trazendo para nós as implicações da sua palavra, uma vez que nós somos o povo que é chamado pelo nome do Senhor, um povo que o Senhor marcou para fazer a diferença nesta geração, diferença essa através da nossa conduta, não apenas através daquilo que nós falamos, mas pela maneira com a qual nós vivemos, representando a cultura que vem do céu, não a cultura que veio do mundo. Por isso, Senhor, nesta noite, aplica, Senhor, a tua doce graça no nosso coração. Me dá unção, Pai, me dá sabedoria, aleluia, me dá discernimento, me dá espírito de ousadia para expor a Tua palavra, Senhor. E que a Sua palavra encontre, Senhor, nesta noite, corações quebrantados, corações que estão desejosos pela Tua presença, coração que estão, Senhor, dando a devida importância para o conteúdo da palavra, da verdade, do evangelho da graça. Sobretudo nos visita com a tua unção, e que ao teu nome, somente ao teu nome, sejam dados, Senhor, a honra, a glória e o louvor, como está escrito, ao que está sentado sobre o trono, e ao Cordeiro, seja dado a honra, e a glória, e o louvor, e o domínio, pelos séculos dos séculos, e que toda a igreja diga amém. Aleluia. Irmãos, o texto nos parece um texto bastante complicado, um texto muitas vezes difícil de digerir, porque ele vem tocando exatamente em áreas da nossa vida. O primeiro texto que nós falamos a respeito do tratamento em que Jesus fala a respeito do sinédrio, da condenação e tudo mais, ele está falando sobre a relação interpessoal, a relação que nós temos com os nossos irmãos, a relação que nós temos com os nossos amigos. E dentro do mesmo conteúdo, agora Jesus vem falando de um outro nível de relacionamento, que é o relacionamento entre homem e mulher. Diga isso comigo, relacionamento entre homem e mulher. E vocês percebem pelo texto que o relacionamento entre homem e mulher para Deus é um assunto que é levado a sério. Diga comigo, levado a sério. Jesus leva a sério o casamento. Jesus leva a sério o casamento. Olha para quem está do seu lado, fala para ele aí. Jesus leva a sério o casamento. E nós estamos hoje, irmãos, inseridos numa sociedade, por conta do pecado, que tem banalizado esse valor. Note bem que quando Deus, Ele criou o céu e a terra, quando Ele criou o mar, tudo que Ele fez, Ele preparou, e por fim, Ele criou um homem. E depois de ter criado um homem, quem que Ele criou? Uma mulher. E aí a palavra diz que o Senhor celebrou o casamento, e Ele disse, por isso, deixará o homem o seu pai, e deixará a sua mãe, e unir-se-á a sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Por que Deus fez isso, irmãos? Por que está lá tão prioritariamente? Porque Deus valoriza o casamento. Porque Deus valoriza o relacionamento. Para Deus, o casamento entre homem e mulher é uma prioridade. Deus foi quem estabeleceu isso. Isso não é uma invenção humana. E aí, desde os primórdios, irmãos, nós vemos um grande adversário querendo atacar essa instituição. E o adversário é Satanás. E aí Jesus agora, dentro do Evangelho de Mateus, ele começa a trazer para nós uma série de relações a respeito de temas que tratam exatamente esse relacionamento. E Mateus faz questão de trazer isso de uma forma detalhada, para mostrar para nós aonde é que estão inseridos os valores de Deus. Uma vez, irmãos, eu estava pensando a respeito da condenação do inferno. Porque se você parar para pensar em termos proporcionais, não nos parece que uma eternidade no inferno é uma condenação muito dura para o pecado? Quantos já pararam para pensar sobre isso? Poxa vida, mas eu cometi um pecado, algo que eu não queria fazer, fiz porque fui tentado, e a palavra de Deus diz que se eu viver uma vida na prática do pecado, e que se eu não me arrepender, e que se eu não pedir perdão, eu vou ser lançado em um lago de fogo,
que arde com enxofre, de dia e de noite, de forma eterna. Não parece muito, irmão? Sejam sinceros comigo. É muito tempo num lugar para ser tão condenado assim. Só que isso nós estamos tirando um raciocínio, uma avaliação do ponto de vista humano. Agora eu quero fazer você pensar sobre um outro ponto de vista. Você tem noção o quanto o pecado fere o caráter de Deus? E aí eu preciso te dizer que eu cheguei a uma conclusão. E a conclusão é essa, que o pecado, irmãos, ele fere tanto o caráter de Deus, mas tanto o caráter de Deus, Deus valoriza tanto a santidade, que ele teve que preparar um inferno para condenar aqueles que a ele não se renderem, para aqueles que não se arrependerem, para aqueles que não creem na pregação do Evangelho, para aqueles que não se rendem ao sacrifício que Jesus fez. Quantos estão comigo? É um raciocínio, e eu quero levar você para dentro disso. Baseado no texto, nós temos aqui 5 temas que eu quero falar. O primeiro tema é a raiz do adultério. O segundo tema é o olhar descontrolado dos pecadores. O terceiro é o tratamento drástico para salvar as vidas. O quinto é o divórcio. E por último, nós vamos falar sobre algumas implicações que isso traz para o nosso dia a dia e sobre qual é o nível de comprometimento que nós devemos ter frente ao evangelho que nós pregamos. Até mesmo porque nós não vivemos uma religião, nós vivemos uma transformação de vida por causa do evangelho. Quantos estão comigo? Digam amém. Quantos estão comigo? Digam amém. Graças a Deus. Então vamos lá. Em sequência ao sermão, Jesus indica que o pecado descrito em Êxodo 20:14, que é não adulterarás, tem uma raiz muito mais profunda do que o ato declarado. Então vamos lá, irmãos, o que é que nos leva a cometer o pecado do adultério? Quando nós fazemos esse tipo de pergunta para o texto, nós abrimos um leque gigantesco. Porque em primeiro lugar você pode argumentar e dizer assim: ah, mas lá em casa não está tudo bem. Ah, pastor, mas o senhor não conhece a minha mulher. E aí a mulher diz: ah, pastor, mas você não conhece o meu marido. E aí começa a gerar uma série de insatisfações, até um dia que o casal já não suporta mais e alguém aperta o primeiro gatilho e pratica então o que a Bíblia chama de o adultério, a traição. Mas o texto traz para nós um tipo de implicação, de comprometimento, de predisposição, de início, de ponto de partida, que vai além daquilo que está no nosso membro, vai além daquilo que é o nosso relacionamento. E aí Jesus começa a dizer assim, ó: ouvistes o que foi dito aos antigos, não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para a cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Então, com base no descrito de Mateus, onde é que está o pecado, irmãos? O pecado não está no ato em si, mas a raiz do adultério, a raiz do pecado está no coração. Olha para quem está do seu lado e fala: é do seu coração que você tem que tomar conta. Irmãos, quando nós vamos olhar para essa questão da raiz, tudo nos leva a entender que começa no coração. Quando Deus chama Moisés para trazer libertação ao povo de Israel, Moisés se julga alguém inabilitado, impróprio, incapaz de exercer essa missão. E aí, num diálogo com Deus, ele vira para aquela sarça ardente, né, que ardia com fogo, e ele faz uma pergunta dizendo assim: Senhor, quando eu chegar lá no Egito, e o faraó me perguntar quem é que me enviou, o que é que eu vou dizer? E aí Deus fala assim para ele: diga que o eu sou te enviou. E aí Moisés fala assim: mas eles não te conhecem. Eles não te conhecem como o Deus dos meus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Aí o Senhor fala assim para ele: então os sinais vão te acompanhar, e por causa dos sinais eles vão crer. E aí Deus pega e chama Moisés para um desafio e fala para ele assim: coloca a mão no seu coração. E aí ele coloca as mãos assim, ó, nas vestes, né?
Nós vemos nos filmes como se fosse isso. Ele coloca a mão e Deus fala para ele, tira! E quando ele tira, o que tem na mão de Moisés? O que tem? Lepra. O que significa isso, irmãos? É uma manifestação do poder de Deus? Ou é uma revelação de Deus para Moisés para dizer, olha o que tem no seu coração? Porque o coração do homem, irmãos, é no coração do homem que habita o pecado. Quando, escute isso, quando o Adão lá no Éden, irmãos, ele se curva para a tentação de Satanás, o coração dele já estava corrompido. Deus aparecia para ele todos os dias na viração do dia, e ele pegou esta palavra e colocou de lado. Ele pegou todo o conselho, todo o propósito de Deus e colocou de lado, e disse para Satanás, eu prefiro te ouvir. Por quê? Porque o pecado estava dentro do coração. Então, irmãos, quando nós olhamos um casamento que foi destruído por causa do adultério, veja bem, que eu não estou aqui de uma forma insensível, colocando uma série de problemas, de rompimentos de casamentos, centralizando eles todos num único pecado do adultério. Eu sei que existem N fatores, mas o que nós estamos tratando aqui é o texto, amém? Eu não estou tratando aqui da vida da igreja, eu estou tratando do que o texto nos diz a respeito do assunto. Então não é de forma genérica, mas o que nós temos que nos atentar é o seguinte: como está o nosso coração? Porque é com o nosso coração que Jesus se importa, é o nosso coração que Jesus veio tratar, é no coração que Jesus vem habitar, é dentro do coração que o maior tratamento tem que acontecer. Mas para fechar esse ponto, o resumo é: a raiz do adultério, ou a raiz do pecado do adultério, está dentro do coração. Em segundo ponto, que a gente tem que se atentar, segundo a Escritura, é o olhar descontrolado dos pecadores. Olha o que o texto diz, ele fala assim, qualquer um que atentar para uma mulher. É interessante observar, irmãos, que a Bíblia não fala com relação à mulher. Quantos perceberam isso? Amém, né, Didi? Quer dizer que a responsabilidade é nossa, né? Vocês estão percebendo? Mas aqui eu fiz um parênteses, o homem ou a mulher. Porque o que acontece, irmãos? Pode ser, eu já ouvi uma vez uma pregação da pastora Gislene, eu nunca mais esqueci. Nós estávamos em Jacareí, num encontro de casais, e ela falava assim que o homem é um ser, vocês estavam lá, vocês pegaram a mensagem, que o homem ele é um ser visual, que ele se atenta por aquilo que ele vê, e a mulher se atenta para aquilo que ela... Gente, como vocês estão afiadinhos, hein? Glória a Deus, hein? Mas eu fiz esse parênteses aqui, irmãos, porque quando se trata de tentação, tanto homem quanto mulher estão sujeitos, sim ou não? Sim ou não, irmãs? Falem a verdade. Fala a verdade, Thaís. A Thaís está assim, Por que, irmãos? Porque a Bíblia nos ensina que os nossos olhos são os portais da alma. É por onde a gente capta até algumas emoções, é por onde a gente capta até alguns sentimentos. Mas a palavra de Deus, ela enfatiza que qualquer um que olhar, seja homem ou seja mulher, ou para a cobiça, ou seja, aquele olhar que deu muita atenção. O comentarista que eu li aqui, que é Dwight Lyman Moody, ele diz assim que o homem cujo olhar não está controlado por uma santa reserva. É interessante, né, pastor? É a linguagem dos crentes, né? Um olhar com uma santa reserva. Tem uma passagem no livro de Jó que fala assim: Senhor, acampa os teus anjos nos meus olhos, acampa os seus anjos na minha boca. Olha agora, irmãos, deixa eu falar algo para vocês. O grande fator aqui que está sendo o maior, o que implica mais, né? O fator que mais implica, não é o teu olho. O fator que mais implica aqui não é a sua boca, não é o membro em si, mas é a raiz, é aquilo que está por trás. Então não adianta você de repente querer frear a sua boca, se o seu coração não for transformado. Não adianta você querer ter este olhar com reserva santa, se o seu coração não estiver transformado. Quantos estão comigo?
Então a ênfase do que Jesus está tratando nesse texto, não é que nós temos que preocupar com o nosso olho, não é que nós temos que nos preocupar com a nossa boca, ou com a nossa mão direita, como diz o texto. O que nós temos que nos preocupar é com o nosso coração. Então me ajude a pregar, olha para a pessoa que está do seu lado e diga para ela assim: meu irmão, o que o texto está nos dizendo é que nós temos que tomar cuidado. Não é com o olho, não é com a boca, é com o coração. Aí para quebrar o gelo você fala: não disfarça não, porque a palavra é para você nessa noite. Fala para ele assim: Jesus está te revelando no altar hoje, irmão. Você fica sem vir na igreja, quando você vem, Jesus te revela. O Wilton gosta, né? Agora, por se tratar do ato em si, irmãos, o ato ele vai ser consumado a partir do momento em que houver a oportunidade. Mas o que é que nós temos que tomar cuidado aqui, irmãos? É com aquilo que nós permitimos que ocupe o nosso coração. E aí eu te lanço uma pergunta: com o que é que você tem ocupado o seu coração? Qual é o tipo de informação que você está levando para dentro do seu coração? O que é que você está deixando invadir o seu pensamento quando não tem ninguém te vendo? Reflita um pouquinho aí. Quando ninguém está vendo, o que é que eu estou fazendo? Quando não tem ninguém percebendo, será que eu estou realmente me levando para este tipo de atenção? Será que a minha atenção está na minha conduta perante a palavra? Ou será que a minha atenção está na cobiça? Porque, irmãos, a cobiça vai estar aí sempre. Quem é que tem que estar no comando somos nós. Nós fomos libertos pelo sangue de Jesus para ter domínio sobre os desejos da carne. Quando você vai para o livro de Gálatas, quando você vai para a carta do apóstolo Paulo aos Romanos, o ensinamento dele é que nós temos que esbofetear a nossa carne. Pelo Espírito nós temos que subjugar os nossos desejos, para que dessa maneira nós nos enquadremos aquilo que Jesus está ensinando. Então essa é a pergunta que eu deixo no ar: com o que é que você está ocupando o seu coração? Terceiro ponto, o tratamento drástico para salvar vidas. O texto diz assim, que Jesus, quando está trazendo este sermão, ele fala assim: olha, se o teu olho direito te faz pecar, arranca-o, porque é melhor você entrar no céu cego, em resumo, né? É melhor você entrar no céu cego, do que com os dois olhos ser lançado no inferno. Olha, se o teu braço direito te faz pecar, arranca-o. É melhor entrar no céu só com o braço esquerdo, do que com os dois braços ser lançado no inferno. Mas qual que é a tratativa? Onde que é o ponto aqui que Jesus quer chegar? Porque esse tipo de argumento, enquanto Jesus está pregando, é aquela pregação que nós costumamos falar sobre o Éden, né? Porque Deus aparece para Adão, e aí Adão, em pecado, fala para Deus que se esconde porque estava nu, estava pelado. E aí ele pega e fala assim: mas você comeu do fruto, Adão? Aí o que Adão fala? A mulher que o Senhor me deu, foi que me deu o fruto. E aí eu comi. Então qual que é o argumento? Qual que é o paralelo? Da mesma forma como Adão usa o argumento de que foi por causa da mulher que ela cometeu o pecado, Jesus está refutando a ideia daqueles que vão dizer assim: não, Senhor, não fui eu que pequei, foram os meus olhos. Não, Senhor, não fui eu que pequei, foi a minha mão. Sabe, dentro daquele mesmo contexto de dizer: não, é porque eu tenho o braço é que eu pequei, não, é porque eu tenho o olho. E aí Jesus entra com um tratamento drástico. Porque quando você está dentro de uma situação de cirurgia, aonde um dos membros do corpo está perecendo, está doente, a recomendação para salvar todo o restante dos órgãos, qual que é? Amputa. Nós tivemos aqui o testemunho da irmã Luciana, que ela começou a ter um problema nos dedos. Qual foi o diagnóstico dos médicos? Não tem jeito, tem que amputar.
Tem que cortar. Mas qual que era o objetivo de cortar os dedos? Salvar todo o resto do corpo. Então, quando Jesus dá este tipo de ênfase, não é para você simplesmente ir lá e, não, eu vou fazer uma cirurgia porque afinal de contas o meu olho direito está me fazendo pecar. Não, eu vou tirar o meu braço, corta aí, doutor, porque esse braço aqui está dando um trabalhão. Não é isso, irmãos. A ênfase de Cristo é, seja drástico quando você tiver que tratar algo que está trazendo enfermidade para o resto do corpo. E aí, irmãos, qual que é o grande problema aqui? Que se o pecado permanecer na vida do homem, na vida da mulher, o que é que vai acontecer com ele? Ele não vai conseguir escapar da ruína final, que é a condenação eterna ao inferno. Então Jesus está alertando os seus ouvintes: olha, se o teu braço está te fazendo pecar, arranca ele fora. Se é o teu olho que está te fazendo pecar, arranca ele fora. Nas nossas palavras, irmãos, nós podemos sintetizar da seguinte forma: pega aquilo que está te fazendo pecar e tira da sua vida, porque mais vale para você uma vida em comunhão com Deus, do que uma vida com comunhão com o pecado. Posso ouvir um glória? Então o que Jesus quer dar ênfase aqui aos seus ouvintes, é que o pecado, irmãos, não está nos membros, o pecado não está nos nossos órgãos, o pecado está no coração, e é exatamente este o ponto que Jesus quer tratar. Então olha para a pessoa que está do seu lado, e fala assim para ele: ó, apesar da sua cara, Jesus quer tratar o seu coração. Quem pode dar um glória a Deus aí? Irmão, sabe o que eu extraio disso aqui? Que Jesus se importa com você. Jesus está dando para nós um tratamento dentro da palavra, irmãos, porque essa é uma demonstração de amor. Jesus não deu a vida por nós, lá na cruz do Calvário, para que uma vez que nós declaramos o seu senhorio em nossa vida, nós continuemos a viver uma vida de pecado. Jesus está nos exortando a nos afastar daquilo que nos afasta da comunhão com Ele. Último ponto do tema, do texto, o divórcio. Aonde que surgiu essa ideia do divórcio? O divórcio, ele é um regulamento que foi implantado por Moisés, então ele é chamado de um regulamento mosaico. Agora, para que ele foi implantado? Em primeiro lugar, ele foi implantado para proteger a mulher do capricho do homem. Porque quando você vai ler lá em Deuteronômio, capítulo 24, versículo 1, a Bíblia conta o seguinte, que o homem casava com a mulher. Se depois de estar com ela casado, ele olhasse para ela e falasse assim: mas, não, seu nariz é torto, estou te achando feia, não te quero mais. O que o homem fazia? Carta de divórcio. Então, para que a mulher, olha como é interessante isso, para que a mulher não ficasse no compromisso do casamento, dando sopa por aí, porque o marido achou algum defeito nela, então o regulamento mosaico permitiu que o homem desse então uma carta de divórcio, para falar assim: ó, você está divorciado porque seu nariz é feio, vaza. Não, você está divorciado porque você usa óculos, vaza. Irmãos, é Bíblia isso, amém? Não tenho nada a ver com isso. Ó, eu me converti faz 20 anos, a Bíblia está escrita aí há mais de 5.000. Então eu não tenho nada com isso, eu estou só expondo para vocês o que a Escritura diz. Então o divórcio começou com esse tipo de conceito. Mas para que era essa concessão? A concessão era por causa do pecado do homem. O homem cobiçava uma outra mulher que não era dele, e para ele não cair na condenação, o que ele fazia? Ele dava carta de divórcio para aquela, enfim, seja lá qual fosse o defeito que ele regulamentasse, o que ele jogasse, e aí ele estava livre, e ele liberava também a mulher. Mas esse não é o plano de Deus, irmãos. Casou, tem que ficar casado. Nenhum glória a Deus? Vou repetir para dar uma oportunidade para a igreja, amém? Casou, tem que ficar casado.
Então olha para a pessoa que está do seu lado, você está sentado do lado da sua esposa ou do seu marido e fala assim: casou, agora aguenta. Casou, aguenta até o final. Fala para ele assim, ó, chega de dar desculpa, tem que ficar comigo até o fim. Quantos estão comigo? Casou, tem que aguentar, irmão. Não vem dar desculpa não. Tem que ter paciência, irmãos. Cada um, Jesus deu um conselho, falou assim: aquele que quiser vir após mim, tome a sua cruz e siga-me. Então não dá para largar a cruz do meio do caminho. Então agarra a pessoa que está do seu lado e fala assim: ó, eu não vou te largar, porque eu quero ser salvo. Eu sempre brinco lá em casa, né? Eu falo assim: amor, olha, eu te amo, mas de verdade, eu quero ser salvo. Então me aguenta. Fica comigo, não me larga, né, bebê? E ela fala assim, que ela foi um instrumento de Deus para treinar a minha habilidade em ter paciência. Mas eu não sabia que Deus apostava tanto assim em mim, irmãos. Jesus da glória. Obrigado, Aline. Já ganhou mais uma estrelinha dourada na sua coroa. Agora, em se tratar de divórcio, muitas vezes dentro das premissas mosaicas, quando a gente vai para o Antigo Testamento, a gente percebe que quando vai se falar sobre impureza, ou vai falar sobre a pureza, o adultério sempre está em evidência. Então, o homem ou a mulher que praticava o adultério, ele era considerado como alguém que era impuro. Essa impureza também poderia ser baseada dentro de um tipo de relação com práticas sexuais que eram ilícitas. Agora, de acordo com a palavra de Jesus Cristo, a única condição, ou o único motivo, que é um motivo legítimo, se você parar e pensar assim, ó, qual é o motivo legítimo para que um homem se divorcie, ou para que uma mulher se divorcie? O único que é biblicamente legítimo, que é uma razão contundente, que ela é reconhecida pelo conselho de Deus, é o adultério. Então olha como é sério, irmãos, todo esse contexto. O homem foi feito por Deus para viver casado com uma mulher. Jesus quer que o casamento seja preservado. E para mostrar para nós como viver uma vida casada, mais feliz, uma vida casado dentro da presença de Deus, Ele nos dá o conselho: cuida do seu coração. Porque se você está sentindo vontade de trair ou de adulterar, o problema não está no membro, o problema não está no exterior, o problema está no interior. Então, se alguma coisa está indo mal no seu casamento, está indo mal fora, você está olhando para a mão, está saindo a lepra, é porque o problema está no coração, não está no membro. O problema não está no seu marido, mulher, o problema está no seu coração. O problema não está na sua mulher, marido, o problema está no seu coração. Olha para o seu coração, olha para dentro. A resposta está dentro, alô? Vou repetir, a resposta está dentro. Aí eu vou te dar um conselho de Paulo, pré-Santa Ceia: examine-se o homem a si mesmo. Olha que interessante, como a Bíblia ela está enraizada dentro de uma coluna vertebral, de uma percepção de raciocínio lógico. Examine-se o homem a si mesmo. Olhe para dentro do seu coração, e aí diante desta exposição nasce uma pergunta: como é que está o seu coração nesta noite? O que é que você está colocando como desculpa para praticar uma vida de pecado? O que é que você está colocando como desculpa para pecar? Seja lá o que for, meu irmão, hoje caiu tudo por terra, porque a palavra de Deus, que é a verdade, entrou na sua vida para te trazer libertação. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E eu tenho certeza que se você deixar Jesus entrar no seu coração, nesta noite, depois de nós orarmos, quando você abrir os seus olhos, de repente você vai olhar para o seu marido e vai falar assim: nossa, como você está lindo hoje. Ou você vai terminar aquela oração, você vai deixar o Espírito Santo agir, você vai levantar, você vai olhar para sua mulher, e você vai dizer assim: essa sim é osso dos meus ossos, essa sim é carne da minha carne. Olha aí, olha os aleluia. Posso ouvir um aleluia aí? A igreja está viva?
Então, irmãos, olha só, a última conclusão do texto, que daria então a legalidade, a liberalidade, que seria considerada uma razão genuína para que houvesse o divórcio entre homem e mulher, é o adultério. Mas qual é o conselho que a palavra de Deus nos dá? Que existe algumas implicações, porque você se compromete com isso. Se você larga a sua mulher por causa do adultério, e ela mesmo, você estando vivo, mesmo tendo rompido o casamento por causa do adultério, se unir com uma outra mulher, ou a mulher se unir com outro homem, há uma responsabilidade. Então tome muito cuidado na hora de tomar a decisão, porque toda decisão implica em alguns compromissos, e às vezes não são compromissos fáceis da gente carregar. Amém, meus irmãos? Para fechar aqui o conteúdo, qual é o tratamento que nós precisamos? Como é que eu saio dessa situação de um coração adúltero? Como é que eu saio desta garra do pecado? Como é que eu me livro disso? Como é que eu rompo com tudo isso? Em primeiro lugar, nós temos que ter confiança. Confiança porque Jesus é um Deus de amor. Jesus é um Deus de amor. Jesus não tem prazer na maldade. Jesus não tem prazer no divórcio. Jesus não tem prazer no adultério. Jesus não tem prazer no pecado. Jesus tem prazer na aliança. Jesus tem prazer na comunhão. Você foi feito para viver uma vida feliz. E este Deus de amor está te dando as pistas hoje para que você tenha uma vida feliz, um casamento feliz, uma vida espiritual saudável, uma vida espiritual feliz. Então, em primeiro lugar, confiança. Jesus quer tratar corações feridos. Eu não sei como é que você entra aqui nessa noite, mas de repente seu coração está meio balançado. De repente Satanás está lançando setas contra você, para mexer com a tua cabeça. Está fazendo um emaranhado de confusão para te deixar atordoado. Mas nesta noite Jesus vem até aqui na pessoa do seu Espírito, através da sua palavra, com unção, para te trazer libertação, para dizer para você que Ele te chamou aqui para que você tenha uma vida feliz, uma vida de santidade na presença dEle, porque aquele que começou a boa obra na tua vida, Ele é fiel para terminar. Aleluia! A segunda chave para a libertação é arrependimento. Talvez você tenha entrado aqui com o coração apertado, planejando o mal, planejando coisas que não deve. Aí a palavra de Deus vem e coloca você diante da luz. E aí você ouve a palavra e você fala assim: meu Deus, talvez o meu coração esteja assim, como é que eu faço para me libertar? Eu vou te dar a chave se chama arrependimento. Arrependa-se. A chave é essa, irmão. Aqui não tem minha conversa. Você não precisa passar no banho de sal, você não precisa passar na campanha das portas do amor, você não precisa comprar o bombom ungido, você não precisa nada disso. Você precisa se arrepender. Você precisa confessar o seu pecado para o Senhor. Senhor, é verdade, o meu coração estava peludinho, estava doido para aprontar. Eu já estava com os contatinhos no WhatsApp, eu já estava com os contatinhos no MSN, eu já estava preparando os nudes. Eu falo a verdade, irmãos. Veio no culto que eu vou pregar, se prepara, que eu não vou fazer carinho não, irmãos. Olha, eu vou falar uma coisa para vocês. A pior coisa que tem, irmãos, é a gente errar por omissão. Você já pensou se eu estou com a responsabilidade de ajudar alguém a alcançar a libertação através de uma pregação como essa, eu não prego? E a pessoa sai e se estrumbica aí fora? Não é melhor falar a verdade e tratar o problema com clareza? E aí, fazer um tratamento drástico e salvar essa vida? Não é muito mais importante uma vida salva do que uma vida condenada? Então, meu irmão, se você entrou aqui com o coração pensando isso, a palavra de Deus para você nessa noite é essa: arrependimento. Quer virar a chave? Arrependa-se. Terceiro ponto, o perdão. De repente você está deixando isso entrar no seu coração porque alguém te magoou, alguém te chateou, alguém te fez um juramento de amor, falou do tipo assim: casa comigo,
Você vai viver uma vida de princesa. Aí quando você vai para a realidade, você fica pensando, cadê o príncipe? Cadê o palácio? Cadê os meus servos e as minhas servas para lavar, para passar, para cozinhar? Aí você se sente enganado, fala, não é isso, meu Deus. Está faltando beijo, porque o meu príncipe ainda está com cara de sapo. Ó Deus, quantos mais beijos terei que dar, para que o príncipe venha à tona? Lógico que contou de brincadeira, mas a seriedade no assunto é eminente, irmãos. Nós precisamos exercer a prática do perdão. Você não perdoa ninguém porque você tem coração bondoso, não. Você tem que perdoar porque você é inteligente, porque você é sábio, porque você discerne a Escritura. A palavra de Deus fala assim, ó, escute. Foste achado, Paulo fala para Timóteo, foste achado como obreiro aprovado, que maneja bem a palavra da verdade. O que nos move, irmãos, a tomar as decisões corretas, é a nossa consciência, é a nossa concepção através do assunto. Não queira tapar o sol com a peneira, não queira dar desculpa, não fique sendo um crente sentimental, emocionalista. Parta para a razão, a chave é o perdão, perdoe. Não, eu só vou perdoar se ele vir falar comigo. Não, eu só vou perdoar se ela vir falar comigo. Coração ressentido. Assuma a responsabilidade, seja você o promotor do primeiro passo, seja você aquele que vai tomar a iniciativa e encare os fatos. Chegue até a pessoa que é o alvo da contenda e converse com ela. Sua boca vai secar, sua mão vai tremer, você vai gaguejar, vai dar vontade de fugir, mas se você tratar o assunto, depois que você fizer, você está livre. Quantos querem ser livres nessa noite? Está aqui a receita, irmãos. E agora, para finalizar, alguns comprometimentos. O que isso implica para nós? Ouvimos a palavra, ouvimos a mensagem, recebemos um conteúdo maravilhoso, Jesus falou conosco, o Espírito Santo atraiu coisas que estavam lá no profundo do nosso subconsciente e do consciente, mas o que isso implica para nós? Primeiro lugar, a santificação é um processo que precisa ser levado a sério na vida dos cristãos. É muito fácil, irmão, nos dias de hoje, nós sermos levados a um descomprometimento com a palavra da verdade. Agora eu preciso te contar uma coisa, é para isso que existe igreja. Você imagina se eu tivesse que ensinar isso que eu estou ensinando, pregar o que eu estou pregando, um por um? Olha o trabalhão que dá. Então Deus, na sua infinita sabedoria, estabeleceu um corpo, colocou os ministérios aqui dentro, para que nós ministrássemos sobre a igreja. Para quê? Para que haja a edificação do corpo de Cristo. Olha para quem está do seu lado e fala, você é corpo de Cristo. A santificação faz parte da sua vida. Leve a santificação a sério. Aleluia. Toma posse. Dá o glória a Deus agora. É isso, irmãos. Veste o manto agora. Jesus te chamou para ser santo. Jesus te chamou para te livrar do pecado. Jesus te chamou para te levar ao céu. Aleluia. Segundo comprometimento, preserve a sua comunhão com Deus e não a sua comunhão com o pecado. Irmãos, está cheio de crente que está se esquecendo do devido valor do Evangelho, e eu estou aqui nessa noite para dizer para você, se tem algo que você tem que preservar, é a sua comunhão com Deus. Não se esqueça de orar, não se esqueça de ler a Bíblia, não se esqueça de vir para o culto, cuide das suas amizades, toma cuidado com os conselhos que você ouve lá fora, porque você é precioso para Deus. Se você está ouvindo essa palavra nessa noite, é porque o Espírito Santo se importa com você, Ele te chamou e é Ele que vai fazer você ficar no caminho.
Então Ele te chama, Ele te alerta, Ele te desperta, Ele te exorta, Ele te encoraja a viver o Evangelho verdadeiro. Aleluia! Terceiro, cuidado para não se acostumar a conviver com o pecado. A Bíblia diz, irmãos, que a prática do pecado de forma constante, ela vai cauterizando o entendimento. Então, se nós formos para a prática do próprio texto, o homem que adultera uma vez, adultera duas. E o que adultera duas, adultera três. E a mulher que adultera quatro, adultera cinco. Até a hora que ela se acostuma com o pecado. Como aquela mulher samaritana lá que aparece no poço de Jacó. Jesus fala assim, ó, vai lá chamar o seu marido. E ela fala, Senhor, não tenho marido. Ele falou, é verdade, porque você já teve 5 e o que você está agora não é seu. O que é isso? É uma pessoa que se acostumou a viver na prática do pecado. Peca hoje, peca amanhã, peca depois, cauteriza a sua mentalidade para Deus, cauteriza a sua mentalidade para o Evangelho e se esquece do preço que foi pago lá na cruz. Mas eu estou aqui nesta noite para chacoalhar você, para dizer para você, não se acostume a viver na prática do pecado. Fuja dele, arranca o teu olho se for preciso, arranca o teu braço se for preciso, mas preserve a sua comunhão com Deus. Aleluia! 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 Louvado seja o nome do Senhor. Se o pecado for eliminado do seu coração, ele será eliminado dos seus membros. Quer parar de pecar, irmão? Tira o pecado do seu coração. Pastor, como é que eu tiro o pecado do meu coração? Se arrependa. Pastor, como é que eu tiro o pecado do meu coração? Se arrependa. Pastor, como é que eu tiro? Se arrependa. Se você precisa perdoar, então perdoe. Até quando você vai ficar convivendo com esse conflito? Ah, eu sou crente. Se você é um crente e você não se arrepende, se você é um crente e não larga o pecado, se você é um crente e não pratica o perdão, você não é um crente, você é um religioso. Você talvez seja um emocionado, mas não é um convertido, não é um transformado. Mas eu vim aqui para dizer para você que nesta noite Jesus pode te libertar, através da unção do Espírito, Ele pode regenerar o seu coração. Aleluia! Em último lugar, nós não buscamos a santificação, irmãos, para alcançar salvação. Nós nos santificamos porque nós somos chamados por Cristo e fomos salvos por Ele lá na cruz. Então, se você é crente em Jesus Cristo, você tem um compromisso com a santidade. Se você é um crente de verdade, se você é um crente genuíno, se você é um crente legítimo, você tem um compromisso com a santificação. A maior evidência, irmãos, escute bem isso que eu vou falar, a maior evidência na vida de uma pessoa de que ela alcançou salvação é a conduta dela a partir deste ponto. Quer saber se você é crente de verdade? Avalie os valores que você tem. Você valoriza a pregação do Evangelho? Você valoriza a leitura da Escritura? Você valoriza o culto? Você valoriza a comunhão com os irmãos? Você valoriza a santificação? Você valoriza andar longe do pecado? Se esses valores estão inseridos na sua vida, você tem grande chance de ser essa pessoa que alcançou verdadeiramente a salvação. Mas se você não importa com a palavra, se você não se importa com o culto, se você não se importa com a sua maneira de falar, se você não se importa com a sua conduta lá fora, se você não se importa com o seu linguajar, se você não se importa com nada disso e vive de forma desenfreada, eu te recomendo a reconsiderar os seus conceitos. Talvez você esteja vivendo uma vida longe de Jesus. Mas eu tenho uma boa notícia para você. Se você sente que você não se enquadra nisso, se você percebe que quando a Escritura vem, ela começa a te confrontar, e ela vai te pegando por tudo que é lado, há esperança para você.
Tudo que você tem que fazer é se colocar diante do Senhor, em arrependimento e dizer: Jesus, este é exatamente o quadro que eu me encontro, mas eu não quero permanecer nele. E aí eu tenho uma boa notícia para te dar: Jesus veio para te salvar. Jesus veio para te salvar. Jesus veio para te salvar. Amém? Vamos nos colocar em pé. Grupo de louvor, tenha bondade. Aleluia. Oi, minha querida. Eita, aleluia. Quantos receberam, irmãos? Não, quantos receberam de verdade e vão voltar no próximo domingo? Não, só os que vão de verdade. Irmãos, deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu levo o evangelho a sério, amém? Eu sei que quando a gente para ler o texto, ele é, não sei se existe esse termo, mas ele é confrontativo, ou ele é confrontador. Agora,